Irmão, nós queremos nesta manhã, mesmo sabendo dos nossos compromissos como igreja, nós não podemos deixar de falar um pouco a respeito da palavra de Deus nesta manhã, quando está se falando do dia do pastor. É interessante nós meditarmos um pouco e saber que a palavra de Deus, ele fala de pastores, né, daqueles que Deus os chamou para exercer o seu ministério pastoral. Mas eu não posso deixar de compartilhar com os irmãos quem teria instituído o dia do pastor, né? Desde quando isso ocorre no meio evangélico, nas denominações evangélicas e até mesmo nas igrejas chamadas batistas. Nós sabemos que no dia 5 de maio de 1955, foi publicado no Jornal Batista um artigo falando sobre o dia do pastor. Então, 5 de maio de 1955. Talvez a minoria aqui, com certeza, tivesse nascido, eu ainda não, né? Mas, em maio deste ano, num artigo falado no jornal O Batista, falando sobre o dia do pastor. E, na verdade, o pedido que se fazia neste dia era para que viesse a ser levantado nas igrejas batistas uma oferta para os pastores recém-aposentados, mesmo tendo a sua pensão, era insuficiente para a continuidade da vida familiar, e aqueles que eram aposentados do pastorado, porém não tinha nenhum recurso, né, nenhuma aposentadoria. E naquela época havia caixa de socorro, era um órgão da nossa Convenção Batista Brasileira, chamada Junta de Beneficência. Dentro da Junta de Beneficência tinha a caixa de socorro, que era destinado aos pastores que eram aposentados. E neste dia, sob a orientação da nossa convenção, da nossa denominação, era assim dado uma homenagem a esses pastores. Neste ano, a nossa convenção aprovou o dia do pastor. Deixou de ser em maio, 5 de maio, porque em maio era o dia das mães, e passou a ser comemorado no segundo domingo de junho. De lá para cá, nós batistas da Convenção Batista Brasileira, as igrejas comemoram no segundo domingo de junho, o dia do pastor. Deixou de ser chamado caixa de beneficência e foi falado dia do pastor, que é essas homenagens, estas lembranças, a postura, a ética, a visão, o chamado que o obreiro tem para exercer o pastorado perante as suas ovelhas diante do Senhor. Então, desde 1955, nós batistas temos o nosso dia do pastor. Muito embora nós temos muita influência dos missionários norte-americanos, não foi verificado nenhum evento nos Estados Unidos, através da Junta de Missões, que havia esta homenagem. Este dia do pastor, partiu da nossa Convenção Batista Brasileira. Nenhuma outra denominação, nem outro ministério passou a ter este dia. Fomos nós batistas que iniciamos e que teve
a intenção de ter, no segundo domingo de junho, chamado o Dia do Pastor. Posteriormente, outras denominações têm esse dia, homenageiam seus pastores, umas em junho, outras em outubro, outras em maio, mas até então nós fomos o criador desse dia. Não estou aqui nos vangloriando disso, não é isso, apenas dando essa informação que nós, como batista, tivemos sob a orientação de Deus, obviamente, sobre a aprovação, vamos dizer assim, de Deus, esse desejo de ter um dia específico para homenagear os nossos pastores. E isso nos alegra como igreja e nos alegra como pastor, porque esta ideia é batista brasileira, né? E nós temos, ao longo desses anos, a nossa denominação tem dado toda a atenção para nós pastores, e nós louvamos a Deus por isso. Trazendo para a nossa reflexão nesta manhã, nós sabemos que neste tempo em que a figura do pastor tem sido, em muitos momentos, em muitas circunstâncias, desprestigiadas, tão atacada e também tão incompreendida, e é importante nós destacarmos que, olhando para o título, nós vamos nos deparar com essa postura, tanto da figura daquele que se diz pastor, como daqueles que colocam comentários e abordam posições através das suas opiniões no seio da sociedade. Então, a figura do pastor, hoje mais do que nunca, em determinados momentos, tem sido desprestigiada, não é? E até mesmo desprestigiada, e até mesmo, por que não dizer, também atacada, e tem usado palavras até que comprometem o caráter e os princípios daquele que abraçou o ministério da palavra. Porém, é verdade, e nós não podemos também negar, que existem verdades no nosso meio, mas também aqueles que são lobos disfarçados de ovelhas, não é? Ou de pastores. Nós temos pastores genuinamente vocacionados, chamados, e têm exercido com princípios morais, éticos, né? Princípios da palavra de Deus, que norteiam a sua vida, a sua conduta, e que são verdadeiros pastores. Mas tem outros que são lobos disfarçados de pastores e que têm esses princípios distorcidos ao seu bel prazer, colocando o propósito de Deus em segundo plano. E podemos observar também que o verdadeiro pastor, ele não se contextualiza ao mundo, mas se esforça para tirar vidas do mundo. O que eu quero dizer com isso? Que o verdadeiro pastor, aquele que, à luz da palavra, tem o seu chamado e tem obedecido à voz do Senhor, este que assim crê e mantém dentro do seu chamado, ele não se deixa ser levado pelos valores do mundo, pelos ajustes, pela flexibilidade, pelas brechas, pelo relativismo, não. Os verdadeiros pastores, eles se mantêm firmes nos princípios da palavra de Deus, não se deixando se contextualizar com o mundo, mas se mantém com o propósito de levar a verdadeira mensagem bíblica de arrependimento e de salvação ao pecador, onde a igreja está ali, acima de tudo e de todos, pregando a verdade, verdade esta absoluta. Nós vamos ler em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6 e verso 8, esse texto
que Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo, é a única epístola que Paulo escreve. No ano 64 a 67, Paulo estando preso em Roma, próximo a ter a sua condenação, quando ele foi ali decapitado, Paulo estando preso, Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo, que foi a sua última epístola, né, que nós temos registro. Então, Paulo diz assim, 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 6 ao verso 8. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por esta manhã, pela leitura da Tua Palavra e pelo entendimento e aceitação que o Teu Espírito Santo tem nos convencido. E nós louvamos a Ti, porque só Tu és digno, honra, louvor e glória. Muito obrigado e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, diante desse texto, né, há uma palavra aqui que fala sobre libação, né? E o que é libação? É um ato de derramar água, vinho ou outro líquido, com a finalidade de uma finalidade religiosa, puramente religiosa, ou um ritual em honra a um Deus ou uma doutrina. Lógico, Paulo, com muita propriedade, tem essa palavra e dá um sentido verdadeiro, porque ele estava ali agora diante de uma condenação em Roma, né? Na época, o imperador era Nero, e foi atribuído a Paulo inúmeras ofensas e o qualificou como um dos daqueles que feriu os princípios do imperador. E ali, Paulo, sendo conhecedor do coração do imperador Nero e tendo Paulo o entendimento que a sua saída deste mundo estava próximo, né? E nesse texto é muito claro, quando Paulo relata isso. Então Paulo sabia de que os seus dias estavam contados, não por muito tempo ele haveria de ser morto. E o texto, né, a palavra de Deus nos dá o subsídio para que nós venhamos entender que ele foi decapitado. E isso a palavra de Deus nos fala também. E aqui Paulo teve um coração de uma profundidade. Paulo teve uma demonstração do seu amor profundo para com Deus e para com Timóteo. E aqui ele relata, nesses versos aqui, ele abre o coração de uma forma mais intensa, E o apóstolo, que é considerado apóstolo dos gentios, ele está prestes a sofrer o martírio. Sabendo de tudo isso, ele agora escreve ao jovem Timóteo, dando algumas recomendações e dando a Timóteo uma informação que ele deveria aceitar, abraçando diante das demais circunstâncias que o momento estava diante de Paulo e de Timóteo. Antes disso, Paulo coloca Timóteo sob o juramento diante de Deus. Paulo é conhecedor da situação, do que haveria de acontecer. Paulo sabia quem era Timóteo. Paulo sabia que a igreja iria ser perseguida. Paulo sabia que os líderes da igreja primitiva, obviamente, continuariam a ser perseguidos por conta da postura do imperador Nero. Paulo não estaria mais no meio da igreja, nem dos gentios. Então, Paulo, tendo este entendimento da sua partida, ele vai
a Timóteo, escreve e ele destaca a seguinte importância: prega a palavra de Deus, somente ela, em qualquer tempo e circunstância. Veja a profundidade, o entendimento que ele teve da palavra de Deus. Ele escreve ao jovem Timóteo, que era seu filho na fé, sabendo de toda a situação, ele diz com muita propriedade que Timóteo, deve pregar a palavra, a Bíblia, e somente ela, em qualquer tempo e circunstância. Nós não podemos nos apropriar do Evangelho, trazendo para nós qualquer outro livro ou qualquer outro ensinamento a não ser que é a Bíblia. A palavra de Deus, ela continuará a ser a nossa regra de fé e prática e conduta. Não há outro livro, mesmo diante de qualquer circunstância, mesmo diante de qualquer situação que o mundo venha nos opor. A Bíblia, a palavra, deverá ser pregada, ser anunciada, porque ela é a palavra de Deus diante de qualquer circunstância e dos valores que o mundo tente nos impor. E Paulo percebeu isso quando ele estava naquele momento tão difícil, nos últimos dias de sua vida. Ele avisa a Timóteo que a sua partida está próxima, mas com a consciência tranquila e a alma satisfeita, que ele declara. Então, Paulo, dando continuidade à mensagem a Timóteo, ele transmite a Timóteo que a sua partida está próxima. Ele fala para Timóteo que a sua consciência está também serena e segura, a sua alma está tranquilidade ali presente, não há nenhuma inquietação ou algo temeroso, algo receoso, mas ele declara: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Que exemplo, né? Paulo aqui está demonstrando sua luta e sua autoavaliação. Então, diante da nossa realidade como pastor, nós precisamos ter nós mesmos a nossa autoavaliação. Nós precisamos nos avaliar como pastor. Nós precisamos saber o que é que Deus está achando do nosso ministério. E nós precisamos ter a consciência do que estamos fazendo está condizente com o que a palavra de Deus tem nos ensinado e tem nos mostrado o que fazer. Precisamos também de ter o entendimento que a vida de um pastor é uma vida de luta. Durante as 24 horas é de luta. Nós temos exercido ao longo do ministério desafios, temos vislumbrado algo que se deve ser feito, mas tem que entender que a nossa confiança está no Senhor. E Paulo aqui, ele avalia isso diante do seu ministério. Paulo sempre teve Cristo como seu mestre, Salvador e Senhor, e a igreja, ele tinha a responsabilidade de ensinar, por isso que ele é tido o apóstolo dos gentios. Então Paulo aqui, quando ele declara essa verdade, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, quando ele fala de combate, é porque o seu ministério foi de luta mesmo, não foi apenas de prazer, foi luta, renúncia, injustiça, mal interpretado, palavras ofensivas, mas ele se manteve firme e ele combateu todas as artimanhas, não só daqueles que estavam ao seu redor, mas perante os governantes. Quando ele diz que ele terminou, é ter a consciência do seu tempo. Todos nós temos que ter a consciência do que nós temos. Qual é a sua idade? Você não é mais um adolescente, você não é mais um jovem,
Você não é mais um adulto, você é um ancião, você tem suas limitações. Você não pode fazer o que outrora você fazia de 10, 20, 30 anos. Então você tem que ter este entendimento e esta consciência que você tem que exercer sobre a sua nova etapa de vida, sobre o seu novo desafio. E dentro do ministério, Paulo tinha esse entendimento. Não há mais como eu prosseguir no ministério, porque o meu tempo está chegando. E ele diz, guardei a fé, não é apenas para dizer que a fé havia, mas o exemplo de fé vivido ao longo desses anos. Então, dentro desse contexto, dentro desta verdade, é um excelente exemplo para nós pastores e para cada servo de Deus. O valor de um pastor não é medido por sua popularidade, poder de persuasão, mas sim por seu caráter e fidelidade a Deus. Não é medido pela aprovação dos homens, mas pela aprovação de Deus. O pastor é segundo o coração de Deus e não segundo os corações dos homens. Não é medido pelo tamanho da sua igreja, mas por suas qualidades éticas, morais e espirituais. Não é medido pelos cargos que ele ocupa na denominação, mas pelo serviço que presta à obra de Deus. Não é medido pela satisfação dos seus ouvintes, mas por sua pregação coerente aos valores do evangelho bíblicos, capaz de transformar vidas diante daqueles que o ouvem. Há pastores que se preocupam com a lã, há pastores que se preocupam com ovelhas. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, diante desta verdade contida das Escrituras Sagradas, nos apropriarmos dos ensinos de Paulo e nos mantermos firmes e fé, como ele recomendou a Timóteo, que ele continue a nos recomendar, como pastores e como ovelhas. Que Deus nos abençoe.